Olá, bem-vindos à aula do curso de Localização dos ODS, uma parceria da Frente Nacional de Prefeitos, Estratégia ODS e o canal Local Lab ODS. Eu sou Socorro Almeida, socióloga, especialista em desenvolvimento local e ODS, coordenadora nacional de projetos do Movimento Nacional ODS e consultora em ODS. Nesta aula, iremos falar sobre o ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O ODS 1, que abre a Agenda 2030, pode-se dizer que é um dos mais importantes. Por quê? Porque erradicar a pobreza e todas as suas representações e quantificações, incluindo a pobreza extrema, é uma dentre tantas as barreiras globais e é um critério imprescindível para o desenvolvimento sustentável. É muito importante que se reúnam forças para alavancar os programas que combatem a pobreza, para que possa se ter resultados louváveis em relação à Agenda 2030. O objetivo 1 tem suas metas. A meta 1.1 é erradicar a pobreza extrema. A 1.2, reduzir pelo menos a metade os que vivem na pobreza em todas as suas dimensões. A 1.3, implementar sistemas de proteção social. A 1.4, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direito iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços financeiros, incluindo microfinanças. A 1.5, construir a resiliência dos pobres a eventos extremos. A 1.A, garantir mobilização significativa de recursos para acabar com a pobreza. E a 1.B, criar marcos políticos sólidos nas ações de erradicação da pobreza. Objetivo 1, os indicadores. O 1.1.1, percentual da população abaixo da linha intencional da pobreza, extrema por sexo, idade, status de ocupação e localização geográfica urbano-rural. A 1.2.1, proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica urbano-rural. A 1.2.2, proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades vivendo na pobreza em todas as dimensões, de acordo com as definições nacionais. A 1.3.1, proporção da população abrangida por regimes de proteção social por sexo e para os seguintes grupos populacionais: crianças, população desempregada, população idosa, população com deficiência, mulheres grávidas, crianças recém-nascidas, pessoas que sofrem acidentes de trabalho, população em risco de pobreza e outros grupos populacionais vulneráveis. Objetivo 1, indicadores. 1.4.1, proporção da população que vive em domicílio com acesso a serviços básicos. 1.4.2, proporção da população adulta com direitos de posse da terra garantidos, com documentação legalmente reconhecida e que percebe os seus direitos à terra como seguros por sexo e por tipo de posse. 1.5.1, número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastre por 100 mil habitantes. 1.5.2, perdas econômicas diretas atribuídas a desastres em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB global. 1.5.3, número de países que adotaram e implementaram estratégias nacionais de redução de risco de desastre em linhas com o quadro de Sendai para a redução de risco de desastres 2015 a 2030. O indicador 1.5.4, proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres em linhas com estratégia nacionais de redução de riscos de desastres. 1.A.1, proporção de recursos gerados domesticamente alocados pelo governo diretamente a programas de redução de pobreza. 1.A.2, proporção do total das despesas públicas com serviços essenciais, educação, saúde e proteção social. 1.A.3, soma das subvenções totais e das entradas que não geram dívidas diretamente alocadas a programas de redução da pobreza como proporção do PIB. 1.B.1, proporção das despesas governamentais recorrentes e de capital em setores que beneficiam desproporcionalmente mulheres, grupos pobres e vulneráveis. Como vemos, o objetivo 1 tem metas e indicadores ambiciosos. Se colocado em prática pelo governo, teremos a redução desses índices alarmantes de pobreza.
E vamos falar agora sobre pobreza e desigualdade. Rendimento de um país é expresso em renda per capita. No Brasil, não houve progresso na distribuição da renda. A minoria com altos salários e a maioria ganha pouco ou nada. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é composto por itens como qualidade de vida, renda per capita, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, expectativa de vida, qualidade dos serviços públicos, saúde, educação e infraestrutura em geral. Pobreza e desigualdade. Dentro de um país, pode haver vários tipos de desigualdade, que são decorrentes de diversos fatores históricos, econômicos e sociais. Por exemplo, no nosso país, nós temos a pobreza com recorte de gênero e de raça. Onde está mais concentrada a pobreza é entre as mulheres e também entre a população negra. O Brasil é um país profundamente desigual e essa desigualdade gritante se dá em todos os níveis. E ainda tem a desigualdade regional, porque nós temos realidades no sul do país bem diferente da realidade do Nordeste. Mas o que é pobreza? A visão da pobreza deve ser ampliada além da pura falta de renda, pois deve abranger a privação da capacidade e recursos básicos aos indivíduos. Tais elementos são destacados por Sam, como sendo mortes prematuras, subnutrição, especialmente em crianças, morbidez persistente, analfabetismo disseminado e outras deficiências. Então, a pobreza não é só a falta de renda, é a falta de oportunidades, é a falta de políticas públicas direcionadas para aquelas pessoas que mais precisam. E o que é desigualdade? Os dados sobre o Brasil refletem transformações relevantes ocorridas e partem do reconhecimento que ainda somos um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, se busca refletir sobre as conquistas democráticas alcançadas nos últimos anos, tentando compreender lacunas, limites e desafios que os governos progressistas enfrentaram para avançar na promoção de políticas de redução da injustiça social e das desigualdades estruturais existentes no país. Para combater a pobreza, existe no nosso país o sistema de proteção social. Esse sistema compreende os benefícios monetários e serviços em espécie nas áreas de saúde, previdência, assistência social, segurança alimentar e nutricional, moradia digna, segurança pública e mercado de trabalho. O Brasil já possui um conjunto de ações e políticas de combate à pobreza e, portanto, o desafio maior não é o de criar novos marcos públicos, mas o de fortalecer aqueles existentes. Como funciona o sistema de proteção social no Brasil? Através da assistência social, a política pública a todos que dela necessitar, direito do cidadão e dever do Estado. Existe a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, de número 8.742, de 1993, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, 2005. LOAS estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações, determina que a assistência social seja organizada em um sistema descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil. O SUAS, por sua vez, o Sistema Único de Assistência Social, é um modelo único de gestão da política de assistência social em âmbitos federal, estadual e municipal. Esse sistema público organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Dentro da política do SUAS existe o Programa de Transferência de Renda. O Programa Bolsa Família, PBF, é uma das principais ações voltadas para o cumprimento do ODS 1. Trata-se de iniciativa coordenada pelo Ministério da Cidadania, que trabalha com transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício que garante o pagamento de um salário mínimo mensal, atualmente de R$ 1.100,
a pessoas com deficiências ou idosos acima de 65 anos que comprovem não possuir meios para seu sustento financeiro. É muito importante a participação do gestor público municipal no processo de localização dos ODS. É importante que os prefeitos entendam que essa Agenda 2030 é um compromisso mundial de melhorar as condições de vida das pessoas. Afinal de contas, não devemos deixar ninguém para trás. Gratidão.